Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Maria Vitória e hoje vou estar aqui ao lado de vocês para falarmos um pouco sobre como gerar leads no site. Eu vou compartilhar a minha tela, vou entrar em alguns assuntos e depois eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades que nós temos aqui no RD Station Marketing, mas que também são essenciais para um site hoje, seja um site de vendas, um site institucional ou até mesmo um blog. Deixa eu só compartilhar a tela aqui para a gente começar. Então, bora lá! Antes de mais nada, eu imagino que se você esteja aqui, ou você quer criar um site, ou você quer reformular o seu site, né? Então, não importa quanto tempo você já tem e já utiliza essa estratégia, tudo que vamos mostrar aqui hoje vai servir de acordo com a etapa do seu projeto, tá bom? E o que que a gente precisa entender antes de mais nada? Hoje em dia, apesar de tantas empresas que temos no Brasil, ainda menos de 30% possuem um site na internet. Isso veio de acordo com um levantamento do Sebrae, que mostrou para a gente, em alguns meses atrás, que muitas empresas ainda não utilizavam esse canal, né? Ou seja, a presença digital delas ainda era limitada e ainda tinha muito que se desenvolver. Lembrando, gente, que ter um site e atuar nas redes sociais não tecnicamente já te qualifica como uma empresa, né, que investe em presença digital. São dois canais completamente diferentes um do outro, que exige ali determinados conhecimentos, mas que principalmente quando a gente olha para o todo, para uma estratégia de marketing digital, eles são complementares. E por que que eu estou reforçando isso aqui? Ainda existem muitas pessoas que ficam pensando que, eu tenho uma conta nas redes sociais, então eu não preciso ter um site. Ou será que eu ainda preciso continuar com o meu site? Será que eu posso migrar só para as redes sociais? E aí, gente, precisamos ter em mente a série de vantagens que hoje em dia existe para esse público, né? Para quem tem ali um site e que você certamente deve sentir. Primeiro, que está abrindo as portas ali para novos contatos, né? E em segundo também, isso já aumenta o seu potencial de ser encontrado. Hoje em dia é muito comum que os nossos consumidores, eles recorram ao Google para pesquisar empresas perto, ou um determinado produto, ou um determinado item, artigo, tirar alguma dúvida. Então, existe essa possibilidade de um alcance muito maior do que só o territorial, né? Além disso, é um canal proprietário do negócio. E por que eu reforço isso aqui? Diferente das redes sociais, quando você tem canais proprietários, e aqui não obstante de site, mas também falando de e-mail, falando de landing pages, falando dos anúncios que vocês rodam, são canais proprietários do negócio, ou seja, você controla, você monta como deseja, né? Então, isso facilita muito a questão da personalização desse canal, mas principalmente o controle do que você faz ali com ele. Você certamente já deve ter sentido na pele como é ficar sem WhatsApp. Então, imagina como é o impacto disso no seu negócio, né? Se você já passou ou ainda não passou por isso. Quando o canal WhatsApp, por exemplo, sai do ar, diversas empresas perdem ali o controle sobre o atendimento ao cliente, né? E é por isso que a gente reforça aqui que um site, ele é tão importante para isso. As pessoas, elas também vão poder recorrer às suas páginas na internet quando alguma dessas coisas acontecerem, né? E você ali obtendo não apenas o site, mas o e-mail delas, vocês também conseguem se comunicar com elas a partir de outro canal que não depende dessas influências externas, né? E a gente sabe que com tecnologia a gente sempre precisa ficar também alerta quanto a isso. Além de tudo isso que eu trouxe para vocês, é um canal que te gera mais competitividade e possibilita campanhas online. Ou seja, o custo de campanhas online hoje em dia, ele acaba sendo menor.
Porque vamos supor, você vai melhorar o seu site, você vai colocar as iscas que eu vou mostrar para vocês. E a partir disso você vai gerando público, sua base vai aumentando. Ou seja, o seu custo de aquisição de leads, ele vai diminuindo. Você já está construindo uma base fiel, uma base consolidada. E que lá na frente você vai fazer ela virar cliente e também vai poder fidelizar, gerar recompras, né? Então você vai criando uma audiência ali que sempre vai estar por perto, e isso é super importante. É comum que muitas pessoas ainda tenham dúvidas sobre como o site entra numa jornada de compras. E aqui eu trouxe um framework bem completo para vocês entenderem. Hoje, quando a gente fala de site, ele está muito aqui conectado na etapa de fontes de tráfego, de geração de leads e principalmente de oportunidades, de levantadas de mão. Quando a gente tem ali um site de vendas, um orçamento, né, uma página de orçamento e etc. Então, um site ele entra em tudo isso, né? Desde quando você precisa ali atrair uma audiência para você gerar, né? Ou seja, vou pegar os visitantes que estão ali navegando pelas minhas páginas e vou torná-los meus leads, ou simplesmente já é uma página de venda, né? Ou se de repente você vai trabalhar com alguma outra campanha, você leva novamente essas pessoas para o seu site para efetivar ali uma compra. Agora, dito isso, vamos ver na prática o que não pode faltar no seu site e quais são as principais funções por trás disso. Então, vamos lá. Eu abri aqui o RD Station Marketing para eu conseguir mostrar para vocês, na prática, como tudo isso funciona. E aqui, gente, logo no começo, eu já quero até tirar uma barreira da frente de vocês. Quando a gente tem um site, é comum que a gente fique pensando, meu Deus, são muitas ferramentas para gerenciar. Eu tenho que ver a análise de performance do meu site, eu tenho que entender as métricas por trás dele, eu tenho que entender ali em outras ferramentas uma série de coisas, como estão funcionando, se está dando certo, quanto está me trazendo de resultado. E aí eu sei que vai um tempo, principalmente para conseguir reunir todas essas informações. Com o RD Station Marketing, que é hoje a automação de marketing mais usada no Brasil, a gente consegue trazer para você um panorama completo de tudo que acontece no seu site e quais são as pessoas que estão chegando, passando pelo seu funil. Aqui, logo de cara, é a página inicial da ferramenta. Inclusive, se vocês testarem ela, integrarem com o site, é essa visualização que vocês vão ter. E aqui vocês conseguem ver o número de visitantes, ou seja, o tráfego total do seu site em um determinado período ou em tempo real. Desse volume, quantos estão virando leads? Ou seja, pessoas que deixaram um dado com você, um e-mail, que seja um cadastro numa newsletter ou download de um material. A partir dos leads, leads qualificados, que são aquelas pessoas que a ferramenta já identifica que tem um potencial de compra, que é a persona que você precisa atingir, que tem todas as características do seu comprador ideal. A partir disso, as oportunidades, ou seja, pessoas que estão levantando a mão, elas estão falando para você que elas estão prontas para comprar, a sua empresa também já pode iniciar uma abordagem, e também o número de vendas. Esse panorama completo, a gente também consegue avaliar se você é um e-commerce. Então, uma vez integrado e conectado ali o código de monitoramento que eu vou mostrar, você também consegue acompanhar essa informação retroativa. E se por acaso você tem um CRM, também, né? Uma vez conectado, isso volta para cá. Então, você tem em um único lugar uma visão completa da sua presença digital e dos seus leads, né? Como que está indo as evoluções dele. Com essa visualização, a gente consegue entender aqui algumas oportunidades. Se o meu site tem muitos visitantes e está me trazendo somente 12 pessoas, eu preciso melhorar aqui, ó, as minhas páginas. Eu preciso inserir algum tipo de isca que vai trazer essas pessoas para mim. Então, aqui você também consegue ter um panorama de onde você precisa se dedicar.
Poxa, se eu estou gerando 10 oportunidades e o meu time de vendas está conseguindo fechar menos, né? Estão colocando ainda pessoas na mesa, estamos gastando oportunidade, né? Estamos perdendo oportunidade. O que é que a gente pode fazer a partir disso, né? Então aqui a gente consegue ter essas visualizações. Existem outros dados que a ferramenta te traz, então como eu falei, as últimas conversões, os leads que estão chegando para você, e análise das suas últimas campanhas de e-mail marketing e de landing pages, assim como quais são as suas páginas mais acessadas. Agora, dito isso, pessoal, eu vou mostrar para vocês alguns recursos que são indispensáveis, tá? Primeiro de tudo, aqui no menu Atrair, você já vai achar funcionalidades que vocês podem utilizar logo no teste grátis da ferramenta, tá bom? E aí, para sites, eu vou focar bastante no painel de palavras-chave e na otimização de páginas, começando por aqui. Então, vamos supor que você quer ajustar hoje a sua página e você não sabe o que fazer. Eu tenho um site de agência de marketing digital e eu preciso saber o que eu preciso arrumar nesse site. Quero otimizar ele, quero corrigir algumas falhas, alguns bugs. O que eu preciso fazer? O relatório de otimização de páginas que a ferramenta extrai, ele já vem com tudo que você precisa otimizar no seu site. Isso daqui é super legal porque às vezes a gente quer melhorar, mas a gente não sabe por onde começar. Ou o que é crítico, importante, mínimo, e para onde você vai direcionar esses esforços, né? Então, aqui te dá um panorama de coisas que estão indo bem e coisas que você precisa melhorar, né? E, ai, mas eu não sei como eu faço isso. Interagindo aqui na ferramenta, também já tem recomendações para vocês fazerem. E isso é muito legal, porque vamos supor que você tem uma agência que cuida do seu site, ou que você está pensando em contratar ali, de repente, um profissional para te ajudar com o site. Extraindo esse relatório, você já vai ter mais controle sobre o que você quer que ele se direcione. Então, aqui também te dá mais autonomia, e assim você vai acompanhando as suas evoluções. O painel de palavras-chave, ele te ajuda bastante a entender quais são os termos mais relevantes para você trabalhar no seu site. E, por acaso, se de repente você tiver algum insight de melhorar uma página, de criar um conteúdo, como que está o volume de buscas a partir desse termo e qual é a relevância que ele tem para você, né? O nível de concorrência, se você gerar uma campanha de anúncio, quanto é o custo médio por clique. Então, aqui é só vocês virem e adicionar as palavras-chave que vocês desejam acompanhar, e eu recomendo que seja o que faz mais sentido para o seu negócio. E aí a ferramenta já vai te trazer esse panorama de custo médio por clique, caso você queira rodar alguma campanha, o volume de consultas. Então, poxa, eu estou vendo que apartamentos à venda tem um volume de consultas legal. O nível de concorrência dele é médio, então eu consigo otimizar as minhas páginas para essa palavra-chave. Consigo criar um conteúdo que vai me trazer um retorno ali de tráfego. E assim a gente vai tendo essa visualização. Não obstante disso, lembram que no meu exemplo, a gente estava com um problemão ali de tráfego para conversão de leads. Então, aqui na seção de converter, vocês vão encontrar diversas iscas para pegar esses visitantes. Uma delas é a de landing pages. Então, o que acontece? Você pode criar páginas de destino para você divulgar as suas ofertas. E aqui um insight legal que eu quero deixar para vocês em relação às campanhas. Né? Tem muita gente que faz campanhas personalizadas, campanhas temáticas, cria conteúdo. Uma das dicas que eu quero dar com as landing pages é para que vocês utilizem elas para adquirir leads, mas principalmente para criar campanhas. E nem sempre a gente vai conseguir, de fato, mudar todo o nosso site para um tema. Então, aqui vocês também podem utilizar das landing pages para isso. E até testar algumas ofertas, alguns formatos. Então, aqui vocês vão encontrar vários modelos para que vocês possam utilizar. Existem os modelos de geração de leads, que sempre vai ter aqui os formulários, né? E aí vocês podem atrelar uma campanha de desconto, vocês podem colocar um programa de indique e ganhe.
temas aqui são diversos, podem utilizar as criatividades de vocês e da equipe, tá bom? Uma página de vendas, né, para você esmiuçar um pouco mais ali os seus produtos. E também tem páginas aqui por segmento. Então, se você é do setor financeiro, por exemplo, que tipo de landing page está muito boa, né? Tem uma boa performance para o seu público. Se você é de saúde e estética, então a dica que eu recomendo é essa. Tem muita empresa que, apesar de ter um site, utiliza as landing pages para criar anúncios, para qualificar os leads, para criar eventos e fazer ali de uma conversão, para divulgar os conteúdos. E, pessoal, uma das coisas que eu mais recomendo aqui, inclusive, é justamente vocês olharem com olhos de oportunidade. Ou seja, se eu sou do segmento de turismo e lazer, vou fazer essa landing page aqui com um simulador de pacote de intercâmbio. Quais são as informações que eu preciso pegar dessas pessoas? Né? Então, além das landing pages te ajudar a adquirir novos contatos, é também um pré-vendas e muitas vezes um pré-contato com os seus leads. Então, utilizem perguntas que vai qualificar a sua audiência. Se você precisa entender o investimento mensal da pessoa, ou se você precisa entender o cargo dela, ou se você precisa entender alguma outra informação que seja substancial para ela fechar uma venda, coloque aqui nas suas landing pages, bem como nos pop-ups que eu vou mostrar para vocês. Lembrando que no RD Station vocês podem publicar landing pages ilimitadas. Outras iscas para o site, os formulários, né? Então, se hoje você tem ali uma página na internet, se você escreve conteúdos, por onde você pode começar a colocar os seus formulários? E aqui também tem templates para vocês utilizarem. É só clicar e personalizar de acordo com a sua marca, tá? E aqui vocês colocam ou entre os conteúdos ou uma determinada página, vocês podem colocar nas laterais. Isso ajuda muito porque muitos visitantes não são passageiros. Existem pessoas que retornam sim para o seu site. Porém, elas podem também e precisam ser envolvidas em ações. Ou seja, os formulários e os pop-ups que nós vamos conhecer ajudam muito nessa experiência de se aproximar da sua marca. E lembrando do insight que eu dei para os formulários, tá? Tanto para as landing pages quanto para os formulários, utilizar muito bem aqui os campos que vocês vão pedir para a pessoa que está se inscrevendo numa newsletter, para a pessoa que quer receber um conteúdo. Isso é super importante, tá? Então, indo aqui para pop-ups e botão de WhatsApp. Outro mecanismo. Às vezes as pessoas estão ali interagindo com o seu site, estão navegando por eles. E aqui os pop-ups, eles entram em cena para gerar também uma conversão dessas pessoas. Vocês podem colocar um cupom de desconto, podem colocar também, de repente, outras condições, um material, e utilizar aí da melhor forma, tanto nas páginas que vocês determinam, né? Então, eu quero que isso apareça só na minha página de checkout, ou que isso apareça só na minha home, ou em um determinado post. Vocês conseguem fazer essa jogada. E eu quero dar uma atenção especial para o botão de WhatsApp, né? E esse botão, gente, ele é super interessante e eu quero mostrar aqui para vocês como que ele funciona na prática. A gente sabe que o WhatsApp é o queridinho dos brasileiros e é o canal que está nas mãos de todo mundo. Muitas pessoas querem falar com a sua empresa e você tem a tarefa de facilitar esse contato. Então, aqui entra em cena os botões de WhatsApp, que são as janelinhas flutuantes que ficam ali no seu site ou em determinadas páginas. Elas te ajudam a levar e gerar conversas com os seus visitantes. E um dos insights que eu dou aqui é que para o marketing digital, essa é uma estratégia que está muito em alta e serve para todos os negócios. Nós fizemos um estudo recente que mostrou que 26%, gente, 26% é o valor do crescimento de geração de leads a partir do botão do WhatsApp. Ele ajuda até muito mais do que as outras coisas que eu mostrei aqui.
Então, uma dica que eu dou para vocês é, se vocês não estão utilizando o WhatsApp no site de vocês, essa é a hora, tá? Porque facilita, traz contatos mais próximos, você consegue aumentar a sua base. Sem contar, pessoal, que é um canal também orgânico, né? Quem é a empresa? Qual é a empresa que não quer ter contatos com seus clientes de uma forma fácil, acessível, rápida, pagando menos, né? Então, querendo ou não, é um canal que a gente precisa incluir na nossa estratégia. E eu deixo aqui esse insight para que vocês utilizem também. Assim como as landing pages, formulários e pop-ups, vocês podem definir informações que vocês queiram obter dessas pessoas ao interagir aqui. E a criatividade também aqui é ilimitada. Vamos supor que a pessoa não te mandou a primeira mensagem, mas ela converteu já deixando esses dados. Você consegue falar com elas a partir de um e-mail, por exemplo. Fazer uma comunicação ali de resgate, de reengajamento. Então fica a dica, tá bom? Então, voltando aqui para essa seção de converter, nós já passamos por funções do atrair, do converter, e uma dica extra que eu dou é a seguinte: se você está levando audiência para o seu site, se você está arrumando a casa, se você está colocando iscas para eles serem convertidos, uma das dicas que eu dou é a seguinte: construa relacionamento. Ou seja, você precisa ser receptivo com essas pessoas. E uma das dicas que eu dou é a seguinte: envie um e-mail de boas-vindas para quem está chegando. Vocês também podem automatizar um fluxo de marketing para que as pessoas que baixaram um determinado conteúdo recebam uma sequência de comunicações. Ou se as pessoas têm um determinado perfil, elas recebam uma sequência de e-mails. Então, a dica que eu dou é para a gente sair da caixa e sempre estar evoluindo essas pessoas. Hoje em dia, não basta a gente só gerar contatos na internet. A gente precisa saber o que fazer com eles. E essa é uma ferramenta onde você vai cuidar dessas pessoas do começo ao fim. Não só das suas páginas na internet, mas também de nutrir e evoluir e fazer todo mundo comprar. Antes de eu encerrar, eu quero mostrar para vocês aqui um panorama de análise, tá bom? Então, a partir do RD Station Marketing, vocês também conseguem acompanhar todos os canais digitais de vocês, não apenas o site, né? Não apenas quem está chegando por tráfego direto, por busca orgânica. Daqui vocês conseguem tirar também essas informações de canais que estão performando bem, estão trazendo conversões, oportunidades, vendas. Um outro insight que eu quero dar para vocês, e que esse daqui também é super interessante, é o lead tracking. Imagina só se você soubesse o que as pessoas estão fazendo no seu site. Essa é a função do lead tracking. É um sistema de monitoramento. Então, uma vez integrado com o seu site, você consegue saber quais leads estão chegando em determinadas páginas e criar outras ações com eles, de e-mail, de anúncio nas redes sociais e etc. Então, aqui, gente, tem um mar de possibilidades. E eu espero que ao assistir esses vídeos vocês saiam com ideias, mas principalmente que vocês tirem um tempo para experimentar. Uma das coisas que eu gosto de compartilhar em todos os webinars e demonstrações que eu faço é a seguinte: a gente precisa ter tempos de teste para saber o que funciona para a nossa audiência, para o nosso negócio, né? Não existe uma receita de bolo. O que você pode usar a seu favor são ferramentas, mas na prática você precisa investir em um tempo de experimentação para você conhecer a sua audiência e o que funciona melhor para o seu negócio. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado, iluminado seus caminhos aí em relação à presença digital e que você saia daqui com estratégias em mente. Pessoal, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!